Fala galera, como que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu tava conversando aqui com Deus, perguntando o que que eu vou falar, sobre o que que hoje eu vou conversar. E eu comecei a orar. Aí Deus ele pediu pra mim falar sobre o meu chamado. E é muito louco que por muito tempo eu não sabia o que que era o meu chamado, sobre o que que era pra me fazer na igreja. Eu não tinha esse discernimento, essa busca. Eu buscava sempre, mas nunca era algo confirmado. Quando eu entrei na igreja, eu fui da intercessão, eu fui do louvor, eu fui da parte da dança, eu fui do kids, eu fui do teens, eu fui do O2, eu fui do PA. Então, tipo, eu participei de muita coisa na igreja e eu fiquei me perguntando muitas vezes o que que isso é o meu chamado. E eu fui buscando, 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 e eu sempre quis ser líder, né, dos jovens. E eu nunca fui líder dos jovens, nunca, mas Deus ele sempre deixou no meu coração que era para mim fazer algo semelhante a isso, a liderança, alguma coisa referente a esse aspecto importante da igreja que é cuidar dos jovens. Não é ser líder por causa do status, mas sim da responsabilidade. Eu sempre gostei dessa responsabilidade de ajudar, de ajudar mesmo aquele que precisa, de ajudar a ovelha perdida, aquele que está chegando, aquele que está tentando sair. Então, tomar aquele cuidado para que não deixar a ovelha ir embora. Então, eu sempre tive essa preocupação de buscar saber qual que era o meu chamado. E muitas coisas Deus ele foi falando comigo, por muito tempo ele foi mostrando para mim. E hoje eu vou explicar um pouco de como eu cheguei do meu chamado. Eu comecei a gravar vídeos pro YouTube de autoajuda, de coisas assim, onde eu via que Deus ele queria me mostrar, a me capacitar, uma forma que eu me preparasse cada vez mais para saber falar na frente das pessoas. Então eu fui desenvolvendo, hoje mesmo eu consigo falar com vocês muito natural, pegar o celular, pegar a câmera e colocar e gravar naturalmente, porque foi uma coisa que eu tive que ir trabalhando, cada vez mais trabalhando. E aí eu fui para a parte de streaming. Eu fui fazer vídeos para ali de jogos, eu fiz no Facebook, eu fiz no YouTube, eu fiz na Nimo, eu fiz na Twitch, eu fiz bastante horas assim de vídeos. Era como hobby, mas assim, Deus eu via que Deus ele estava me capacitando para algo diferente, que era o meu chamado. Então Deus ele estava me moldando para que eu me aperfeiçoasse cada vez mais para o meu chamado. Hoje eu ainda não tô tão pronto ainda para aquilo que ele quer que eu faça. Eu percebo que hoje o meu ministério de chamado é liderança. Mas liderança do quê? Não sei se é para me liderar uma célula, se é para me cuidar de alguém, se é para me cuidar de vida, se é para me cuidar da liderança do O2 lá da minha igreja, que são dos jovens. Eu não sei. Mas eu sei que em prol disso ele tem a parte de ministro, onde Deus ele quer que eu ministre, onde Deus ele quer que eu fale sobre as coisas que eu vivi. Então ele sempre me coloca em situações que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que ajudar, que eu tenho que fazer. Por exemplo, os vídeos que eu estou gravando é um trabalhar de Deus que ele quer me colocar no meu chamado, que ele quer me preparar para aquilo grande que ele tem para minha vida. O quão grande é, eu ainda não sei. Eu ainda não tenho a dimensão do que pode ser que ele queira que eu faça. Às vezes pode ser algo menor, pode ser algo muito grande, eu não sei, mas eu estou buscando a capacitação. Então, eu sei que hoje é para mim ser liderança e para mim ser ministro, para mim cuidar de pessoas. Então, são três áreas assim que eu sinto vontade. São coisas que eu gosto. Eu gosto de conversar com as pessoas, entender os problemas que elas têm e ajudar com oração, com discernimento, falar também, buscar uma sabedoria que vem do Espírito Santo, para que eu não fale palavras vãs, mas que a pessoa ela se sinta em paz naquilo que eu fale, para que haja uma transformação na vida dela, mas não para me gloriar. Eu quero que o Espírito Santo, eu quero que Deus e Jesus se gloriem, porque por mim tanto faz como tanto fez. Eu quero que Deus ele seja glorificado por tudo aquilo que eu venha fazer, porque é Ele que me dá essa capacidade. Então eu nunca vou buscar a glória para mim. Eu sempre vou buscar a glória para Deus.
Então eu falo, Senhor, me ajuda nisso para que a tua glória seja exaltada, não a minha, porque para mim eu não preciso disso. E eu nem quero isso porque não vai fazer bem. Você só fica atraindo haters, você fica atraindo pessoas que não querem o seu bem. Então para mim não faz diferença nenhuma ter ou não ter esses aspectos. Então, o que eu quero falar para vocês é que para mim Deus ele sempre vai nos capacitar. Deus ele sempre vai nos fazer passar por situações para que a gente possa cumprir o nosso chamado. Porque Deus ele não vai te colocar no seu chamado se você não estiver preparado. Se você não estiver preparado, como que você quer ser usado por Deus? Não tem como você ser usado por Deus se você não estiver capacitado para isso. Muitas vezes você vai precisar de um curso, muitas vezes você vai precisar de uma especialização, muitas vezes você só vai precisar da sua atitude. Muitas vezes você vai precisar só falar, abrir a boca e Deus vai te usar. Então isso varia, depende de chamado para chamado. O meu chamado eu preciso conhecer a palavra, então eu preciso buscar cada vez mais ler a palavra. Eu preciso ler muito mais a palavra para que o meu embasamento de ministração seja conforme a palavra e aquilo que eu vivo, é claro. Mas a palavra ela tem que estar dentro de mim. Eu preciso ter o conhecimento da palavra em vários aspectos, para que quando eu for ministrar, eu ministre através da palavra. Porque Satanás ele vai contra as pessoas com a palavra contra os cristãos. Ele não vai com outras informações, ele vai direto, da mesma forma que ele foi no deserto ali com Jesus, ele pregou a palavra, ele queria vencer Jesus com a palavra. Só que Jesus venceu Satanás com a palavra, então por isso que eu preciso conhecer mais. E eu sei que eu estou em falha em conhecer totalmente a palavra em várias coisas. Eu conheço algumas coisas assim muito importantes que me fazem ficar forte. Mas Deus ele vem falando comigo que eu preciso conhecer mais, para que ele possa me usar cada vez mais em escalas maiores, para que eu possa ministrar melhor, para que eu possa ter cada vez mais confiança, para que eu possa estar sempre na presença dele e que eu não me fraqueje, porque no dia da minha angústia, eu conhecendo a palavra, eu vou orar a palavra. Eu orando a palavra, eu terei forças na palavra. Então o Espírito Santo ele vai me ajudar. Cada vez mais eu vou tendo intimidade conhecendo o Pai, conhecendo o Espírito, conhecendo cada vez mais Jesus e tendo o poder na palavra. Então por isso que é importante para mim hoje conhecer cada vez mais a palavra. Eu busco fazer cursos, eu busco ler lendo a palavra, eu busco fazendo meu devocional diário, todos os dias eu busco ler. Então isso é muito importante para a gente buscar o nosso chamado. Qual que é o seu chamado? Será se é da dança? Da dança, vai fazer uma aula. Se é no louvor, vai fazer aula de canto para você entregar. E o louvor ainda tem as pessoas que ministram o louvor. Então, se você for ministro de louvor, você precisa buscar ainda ler a palavra. Você vê que tem muitas coisas que são diferentes e você precisa buscar estar capacitado para que Deus ele possa te usar mais. Porque, por exemplo, dançar por dançar, você pode dançar. Cantar por cantar, você pode cantar. Mas e o quão vai valer isso para Deus? Você tem que se entregar cada vez mais para Deus. Você precisa ser usado completamente por Deus e desta forma você vai ficar cada vez mais feliz sendo usado por Ele. Não entregando algo, aquela oferta manca, mas você entregando uma oferta digna. A gente não está falando de quantidade, a gente está falando de entregar aquilo que está aqui ó, no nosso coração. Aquilo que a gente precisa verdadeiramente estar presente com Deus. Então, qual que é o seu chamado? Você sabe qual que é o seu chamado? Se é para liderar, se é para ministrar, se é para oração. Não sei, tem tantas coisas que você pode ser, tantas coisas que você precisa buscar. Então você precisa entender qual que é o seu chamado para que você saiba qual curso você precisa fazer. Não o curso, mas o curso que você vai tomar. Qual é o GPS que você vai seguir? Porque se você souber o seu chamado, vai ficar muito mais fácil você andar com Deus. Porque você vai saber aquilo que você precisa fazer para você crescer na presença dele e até profissionalmente, muitas vezes uma coisa leva a outra. Por exemplo, eu sou fotógrafo. Fotógrafo, eu preciso fazer muitas coisas que eu preciso conversar com as pessoas. Então, eu preciso ter uma interação muito grande de lidar com as pessoas, direcionar, fazer as edições, fazer tudo buscando o melhor. Isso me dá a capacidade de observar melhor, de analisar melhor as pessoas, de ver se a pessoa está triste, se está feliz, se ela precisa de alguma coisa. Isso me ajuda muito no meu chamado.
E, por exemplo, gravar os vídeos, então tem como me ajudar muito, porque eu monto o cenário tudo muito mais fácil. Eu entendo coisa de recorte, luz frontal, tudo isso, é ISO, edição, todas essas coisas vão me ajudando. Me ajudando a o quê? A me formar no sentido de entregar melhor o meu chamado. Então isso é a importância de você entender qual é o seu chamado para que você não se perca, você não fique perdido querendo fazer todas as coisas. É muito bom fazer todas as coisas? É claro que é. Na casa de Deus sempre vai precisar de alguém que faça muita coisa. Mas quando você sabe o seu chamado, cada vez mais você vai seguindo ele fielmente e você vai poder entregar o melhor para Deus. Em uma coisa só. É melhor você ser perfeito em uma coisa do que você entregar uma oferta manca em todas as outras áreas. Você precisa entregar o seu melhor neste tempo. Cara, é o que eu quero entregar. Eu não quero fazer todas as coisas, não quero participar de tudo. Eu quero participar naquilo que Deus ele quer que eu mais participe. Porque eu não quero tomar lugar de ninguém, porque se Deus ele quer que eu fique nessa área, Deus ele vai levantar outras pessoas para que cubra as outras áreas que eu não vou estar. Porque Deus, ele é um Deus que une o corpo, ele une propósito entre as pessoas, entre as amizades dentro da igreja. Então ele nunca vai deixar uma área da igreja desamparada, sempre terá alguém cuidando, porque é muito importante da gente cuidar. Então entenda qual que é o seu chamado, busque entender, fale com o Espírito Santo e pergunte qual que é o seu chamado, veja aquilo que você mais faz na igreja, aquilo que você mais tem o desejo de realizar também e busque. Cada vez mais o Espírito Santo vai te dar o direcionamento. Que Deus te abençoe, que Deus ele cubra a sua casa e sua família, que Deus ele te dê um dia de vitória e que ele te mostre, ainda nesta semana, qual que é o seu chamado, qual que é a direção que ele tem para sua vida. Um beijão, fiquem com Deus, tchau, tchau.